Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins, falando hoje sobre os estudos personalizados, a programação mais especificamente de estudos personalizados, uma programação um pouquinho mais avançada, tá? Então quem tem dúvidas sobre como programar os estudos personalizados para lidar principalmente com stop gain, stop loss e stop por horário, vamos tirar um pouquinho dessas dúvidas hoje. Para quem ainda não está dentro do mundo da programação via trader gráfico, né, do gráfico, a gente pode entrar aqui no site do Trader Gráfico, no tradergrafico.com.br, vem aqui no menu de ajuda, que fica no topo da página, tá? A gente vai chegar nessa página aqui que tem vários tópicos escritos de ajuda, e aqui um pouquinho mais para o final da baixa, vocês vão descendo aí um pouquinho mais para o final da página, a gente tem a parte de estudos personalizados. Tem até um vídeo aqui introdutório dos estudos personalizados. Isso aqui vai mostrar para vocês como funcionam os estudos personalizados. Esse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho mais simples do que o que eu estou fazendo agora, tá? E vai explicar como é que funciona, como é que a gente programa, né? Dá para usar os estudos personalizados com a função de wizard também, que é sem programação, direto com o mouse só para criar estudos mais simples. Mas entrando numa necessidade um pouco mais complexa, a gente precisa acabar programando. E para conseguir programar, tá, a linguagem dos estudos personalizados é o VBScript, tá, que é a mesma linguagem das macros do Excel. Ela é um pouquinho diferente, está um pouquinho mais adaptada para o gráfico, né, do que o VBScript nativo, mas é uma linguagem fácil de você programar, não precisa declarar variáveis dentro do trader gráfico nem nada. Então, para você conseguir fazer essa programação das suas necessidades, você vai ter que entrar em linhas de código e eu pretendo explicar aqui como é que a gente vai fazer isso hoje. Tá? Então, primeiro eu vou colocar uma demanda, né, uma necessidade, e depois a gente vai ver como a gente vai obter uma resposta do gráfico sem programação, tá, para a nossa necessidade, e por fim a gente vai tentar obter uma resposta do gráfico um pouco mais sofisticada com a programação. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, eu estou vendo aqui, ó, cruzamento de médias móveis. Tá? Então, vamos ver um caso clássico, cruzamento de médias móveis exponenciais, média de 10 e de 21. Tá? Coloquei aqui duas médias 10 e 21, um estudo clássico, cruzamento de médias exponenciais. Eu vou aqui no menu Estratégias e Robô, e vou ligar os sinais de compra e venda para o cruzamento de médias exponenciais. Então, ele vai comprar com cruzamento de média, vai vender cruzamento de médias. Esse estudo é um estudo de disparo na próxima barra, ou seja, ele espera a barrinha que o sinal está aparecendo fechar e a próxima barrinha abrir para ele emitir um sinal. Tá? Então, se está subindo lá e aí uma média passa pela outra, como ele está usando o último preço para fazer o cálculo, assim que essa barrinha fechar e a próxima barrinha abrir, ele vai confirmar o sinal e vai disparar uma flechinha que pode virar uma ordem lá na frente no seu robô, né? Os disparos imediatos seriam regras em que assim que aparecer um sinal, esse sinal já aparece marcado no gráfico e já vira uma ordem ou um alarme aí para você, no caso se for uma ordem no seu robô, tá? Mas isso depende dos conceitos de programação. Não dá para você escolher isso daqui de acordo com o que você quer que o estudo faça direto por aqui. Você primeiro tem que saber como foi programado o estudo para depois escolher, por isso que tem esse cadeado aqui, os estudos conhecidos e os estudos que são embarcados no trader gráfico, que a gente libera no trader gráfico, né, ao longo do tempo aí, eles já recebem uma bandeirinha para falar qual tipo de disparo eles usam, para que você não se confunda na hora de marcar isso aqui. Mas, entrando aqui nos estudos mais avançados, você precisa saber qual é o disparo que você vai usar e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vou clicar aqui em ver no gráfico e o trader gráfico vai me mostrar no cruzamento das médias. Quando cruza a média curta para cima, ele me mostra um sinal de compra. Quando cruza a média curta para baixo, a média curta no caso de 10 períodos, né, ele me mostra um sinal de venda, tá? No preço do fechamento da barrinha que rompeu, que cruzou. Então aqui cruzou nessa barrinha aqui, onde o último preço foi 40.225, a flechinha 40.225, aqui descruzou no 40.800, a flechinha vai no 40.800,
40.800 está aqui embaixo, ó, tá? 40.800 nesse patamar aqui, o fechamento dessa barrinha verde. Aí a flechinha está montando venda e vai marcar o 40.800 em cima da flechinha para falar que foi esse aqui o meu sinal de saída. Isso aqui é um estudo nativo, ou seja, ele não tem stop nenhum funcionando por ele. Tá? Ele está comprando num dia, por exemplo, aqui a gente vê ele comprando num dia, zerando no outro dia. Né? Isso aqui acabou um dia, começou o outro. Tá? E aí ele foi de um dia para o outro aqui também. Ele vendeu num dia, zerou no outro, passou de um dia para o outro. Primeira demanda. Eu quero que ele interrompa a operação às 5 horas da tarde. Não é nem 5h30, nem na última barra do dia, nem nada. Às 5 horas da tarde. A gente vem aqui em aplicar estratégia. Vai abrir aqui essa telinha. A gente vem aqui na parte dos parâmetros. Né? E aqui embaixo nos parâmetros a gente tem day trade, abrir e fechar no mesmo dia. Ele vai te dar uma mensagem sempre que você ativar isso daqui. E você vai poder escolher se você quer na última barra do dia. Tá? Daí ele considera sempre a última barra do dia encerrando o pregão às 18 horas. Então esses curtos períodos de tempo em que a Bovespa estende os pregões até os 18h15, né, no dólar e no índice, ele descarta esses 15 minutos. Ele considera como o final do dia às 18 horas para o ano todo, no caso dos índices futuros. E aqui a gente tem de meia em meia hora, tá? O encerramento da operação. Vou marcar aqui às 17 horas. Então, day trade, abrir e fechar às 17 horas. Vou clicar em ver no gráfico. Que interessante que ele abriu a operação aqui. Vamos voltar aqui para a tela inteira. A gente pode ver que aqui ele abriu uma operação, né? E quando deu 17 horas, na abertura da barra das 17 horas, 39.525, ele vai marcar uma flecha de saída, vai marcar o 39.525. E o mais legal de tudo, ele vai converter esse sinal aqui, que era um sinal de disparo na próxima barra, num sinal de disparo imediato. Ou seja, assim que abriu essa barra, ele vai emitir esse sinal e esse sinal vai virar ordem ou virar alarme, tá? Virar ordem no caso do robô, e imediatamente, em detrimento de termos marcado aqui dispara na próxima barra. Dispara na próxima barra é do estudo. Quando a gente entra nos parâmetros de stop e day trade, são todos disparo imediato sempre, tá? Então ele não espera a barrinha fechar quando a gente vai disparar stop. Isso aqui é só para o estudo nativo. Muito bom. Se a gente inverter o sinal, né, ele está operando comprado aqui. Se a gente vir aqui inverter o sinal e clicar aqui para operar vendido, né, nessa parte para vendido, a gente vai ver que essa flecha aqui, ó, né, e mudou, os verdidos ficaram verdes, tá? Porque o verde é o sinal de entrada dele e o vermelho é o sinal de saída. Ela estava zerando aqui no dia seguinte também, né? Estava passando aqui no final do dia, estava zerando no dia seguinte, ela passou a zerar às 17 horas. Tá? Então, barrinha das 17 horas, abertura 40.850, 40.850 na flecha aqui, também disparo imediato. E as outras barras do dia funcionam aí igualzinho estava antes. Então, uma demanda eu consegui fazer pela estratégia. Né? Eu vim aqui nos parâmetros e marquei o day trade, abrir e fechar no mesmo dia, às 17 horas. O que é importante a gente saber disso em relação ao estudo personalizado? As configurações que a gente faz aqui no menu de estratégias, elas são pós-programação. Então, o que está programado no meu estudo de cruzamento de média não vai ser alterado por causa dessa regra aqui do day trade. Essa regra do day trade vai pegar um sinal que já existia e vai enfiar no meio dele uma saída às 17 horas. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Isso quer dizer que aqui, ó, esse sinal que a gente tem aqui de venda, que foi interrompido às 17 horas, ele vai continuar vendido para o estudo personalizado, tá? Para o seu script que está rodando aqui atrás, ele vai continuar vendido até esse cruzamento aqui que aconteceu às 3h30 da tarde do dia seguinte. Isso quer dizer que se você quisesse aproveitar e vender de novo na abertura aqui, você não conseguiria, ele não vai emitir um sinal de novo de venda. Tá? Por que ele não emite um sinal novo de venda aqui? Ó? Ele não emite um sinal novo de venda aqui porque não está mais dentro da operação segundo as regras que a gente configurou aqui na estratégia. A operação já acabou.
né? Se eu quiser reentrar na operação, ou seja, transformar o que era uma operação em duas operações e vendi essa aqui com lucro, obviamente, dá para ver que deu lucro, e essa daqui com prejuízo, mas eu não sabia que ela daria prejuízo, mas se eu quiser programar essas duas entradas aqui, ó, venda aqui de novo na abertura, eu vou ter que tirar esse day trade daqui de dentro e jogar esse day trade dentro do estudo, tá? Poxa, e como é que a gente faz isso? Então, o que eu vou fazer? Essa é a primeira demanda onde a gente precisa usar um pouco de programação para chegar no que a gente quer. Eu vou tirar esse day trade daqui, vou clicar em ver no gráfico, de novo, e aí ele vai me mostrar a operação nativa, certo? Ela saiu daqui, foi para lá. Ó. Então eu estou aqui com uma operação única, mas que virou o dia, né? Quem opera contrato futuro sabe que para virar o dia posicionado, você precisa de muito mais dinheiro do que para operar day trade. Para fazer essa operação aqui com um mini contrato você precisa de R$100, para fazer essa operação aqui com um mini contrato você precisa de R$2.500. Então, é claro que o pessoal prefere zerar aqui e reentrar ali, porque precisa de muito menos dinheiro para fazer a operação. Essa é a demanda. A gente vai vir aqui nos estudos, menu estudos. A gente tem aqui, ó, estudos personalizados, que fica dentro do menu estudos. E temos aqui dentro o editar estudos, tá? Ou tecla F8. A tecla F8 também funciona. Ele vai abrir essa telinha aqui para nós. Essa telinha dos estudos personalizados. Eu estou usando aqui dentro um cruzamento, vou escrever aqui para ficar mais fácil da gente achar, cruzamento de médias exponenciais. Eu vou clicar aqui e ele já vai me mostrar o que eu quero. Eu vou escolher, ele vai carregar o meu estudo aqui dentro com as regras de operação. Aqui nós já estamos vendo a programação do estudo, tá? Então a linha 1 do estudo vai ser uma média móvel exponencial de 10 períodos do fechamento. A linha 2 vai ser uma média móvel exponencial de 21 períodos do fechamento. Até aqui, todo mundo já sabe, porque lembra que isso aqui é um curso avançado. O curso, o treinamento mais básico, está lá no site. Regras de operação. Quando a linha 1 for maior ou igual à linha 2, eu compro. E se a linha 1 for menor, sim, ou igual, né? Só menor, já que o igual está aqui, não pode ser ambíguo para lá. For menor que a linha 2, eu vendo. Tá? Essa aqui é a regra, esse é o estudo que está aplicado lá. O que eu quero? Eu quero que quando a linha 1 for maior que a linha 2 ou menor do que a linha 2, mas passar das 17 horas, que ele zere a posição para mim. Tá? Passando das 17 horas, ele vai zerar a posição para mim. E eu quero que ele reentre na posição depois, no dia seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma nova linha aqui dentro de regra, tá? Uma linha 3, que eu vou associar com as regras de operação, e eu vou fazer a minha programação aqui dentro. Então, eu vou entrar aqui na linha 3. Aqui eu tenho o tipo da linha. O tipo da linha ela pode ser média, desvio, máximo intervalo, valor passado, pode ser função. O que a gente vai fazer aqui é escolher uma linha do tipo função. Tá? A gente vai ver aqui a variável 1 e a variável 2, são das linhas 1 e 2, a gente pode mudar por aqui também. A cor dessa linha, as linhas de função, normalmente eu coloco numa cor cinza. Tá? Eu gosto de colocar na cor cinza, que é a mesma cor aqui do fundo do gráfico. Então essa linha ela fica visível aqui embaixo e ela não muda a estética do gráfico. E vai ficar aparecendo aqui uma média móvel que estava já traçada, eu vou apagar. Tá? Então vamos aumentar um pouquinho aqui o horizonte da nossa telinha, para todo mundo ver melhor, né? Pronto. O que eu vou fazer aqui dentro? As notações de linha 1A, linha 2A, FEA, BA, todas essas coisas a gente pode ver por essa setinha aqui. Ele te mostra as notações, tá? Então a linha 1, hoje e ontem, é uma notação mais fácil de entender, barra atual e barra anterior, tá? No intraday seria atual e anterior, hoje e ontem seria para o gráfico diário, mas é mais fácil da gente fazer a notação com essa forma de falar. Variável 1, 2, 3, 4, se você clicar nela aqui, ele vai escrever lá dentro, a variável 1. Se eu clicar na 2, variável 2, variável 3, variável 4. Tá? Ele vai preenchendo para mim aqui dentro, eu vou apagar. Se eu quiser o preço de hoje, eu coloco FEA, né? Ou o preço da barra anterior, FEB.
tá? Também ele vai escrever para mim. Se eu quiser a linha 1 da barra atual, L1A, linha 1 da barra anterior, L1B, né? Ele vai colocando aqui para mim. Ou eu posso, pura e simplesmente, escrever, né? L1, underline A. Se eu vier e clicar fora do campo, ele vai mudar a cor para mim, para mostrar a notação certinha. Então, o que eu quero fazer? Vamos sair aqui da linha 3 um pouquinho. Eu quero que a minha linha 3 seja, ó a regra, linha 1 maior ou igual à linha 2 da compra, linha 1 menor do que a linha 2 da venda. Isso aqui eu quero manter, mas eu quero inserir uma nova regra, que é às 17 horas zera e reentra depois às 9 horas da manhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou voltar aqui do jeito que estava, né? Função cinza. Vou colocar um if aqui. Ó. If L1A maior ou igual L1 L2A, então, e eu vou dar um valor para essa função, tá? Que vai gerar as regras de compra e de venda. Então, eu vou programar as regras de compra e venda por aqui. Func igual a -1. Então, se a linha 1A for maior do que a linha 2A, a linha 1A, para todo mundo lembrar, né? É a média de 10. A linha 2A é a média de 21. Eu vou colocar o func igual a -1 para ser a compra. Else, ou seja, outra condição. Se não for verdadeira a condição de cima, nesse caso a gente só tem uma condição, né, que é regra para cima, e a outra condição é sempre o inverso da primeira. Então, se for falso, regra para cima, a condição que sobra é regra para baixo. Eu vou colocar func igual a -2, tá? E vou escrever um end if aqui embaixo. Vou clicar fora do campo. Ele vai arrumar o código para mim. Tá? Se tiver alguma coisa errada nesse código, ele acaba deixando o código torto, com espaço sobrando e tudo mais. Não dá para perceber. Tá? Ele não emite alertas de que está errado o código. Então precisa ficar esperto com isso. Mas o código acaba ficando torto. Né? Se você colocar um D a mais que não devia, ele vai colocar um D maiúsculo aqui, tá? E vai ficar com essa notação estranha para você. Então, dá para a gente fazer um debug aqui visual no código. O que eu fiz aqui? Eu criei uma linha 3, repetindo a regra de operação que estava original. E aí eu vou colocar compra quando a linha 3 for igual ao número -1 e venda quando a linha 3 for igual ao número -2. O que eu fiz até aqui? Repeti a mesma coisa que já existia no cruzamento de médias exponenciais, tá? Repeti, mas em vez de usar a regra de operação direto aqui dentro dos meus campinhos, eu criei a regra de operação dentro da linha 3, tá? Passando um valor para a linha 3. Eu passei valores negativos para ela não aparecer no gráfico, já que esse é um estudo que está aparecendo dentro da área visível de preço. E eu configurei as regras de operação para operar na linha 3. E o que eu vou fazer agora, eu vou mudar o nome do estudo. Eu vou clicar aqui em gravar, vou colocar cruzamento, MME, para não ficar muito grande, treinamento, que é o treinamento que a gente está fazendo. Então, vou mudar o nome do estudo para cruzamento MME treinamento. Vou clicar aqui em OK. Ele vai falar para mim que salvou o estudo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, ó, no estudos. Lembra que tinha o cruzamento de médias exponenciais e tudo mais? Se eu digitar mais uma letrinha aqui do cruzamento, ele já vai aparecer cruzamento MME treinamento. A gente acabou de salvar. E ele também vai ficar salvo aqui nos estudos personalizados, categoria pessoais que a gente tem aqui embaixo. Tá? Tem a categoria pessoais. Essas categorias de cima aqui, tradicionais, complementos, são todas do Trader Gráfico. Você não consegue inserir estudos aí dentro. Você consegue pegar esses estudos aqui e partir deles para modificá-los, mas assim que você salvar contra o nome, eles vão dentro da categoria pessoais lá dentro. Tá? Então, um jeito mais fácil de procurar estudo é digitando um teco do nome dele aqui dentro dessa caixinha de busca. Vou mudar então o meu estudo aqui, que está cruzamento de médias exponenciais. Vou mudar, vou dar 2 cliques aqui no cruzamento MME treinamento. Ele vai me pedir o 10 e o 21, que são os meus parâmetros.
Mudei, o meu estudo agora é cruzamento, MME treinamento que está aqui dentro. Não mudou nada aqui porque é o mesmo estudo, tá? A única coisa que mudou foi que eu tenho uma regra, né, de compra e venda que está programada de uma outra forma. Então, o primeiro passo é a gente entender que a gente pode usar uma linha para passar uma regra de operação e usar essa linha dentro das regras de operação escolhidas. Tá bom? Porque agora eu vou fazer a programação que eu queria anteriormente, que é, deu 17 horas, zera, e aí às 9 horas retoma. No trader gráfico a gente tem uma série de variáveis, como eu já tinha mostrado para vocês aqui, mas tem mais variável do que está mostrando aqui, por isso que é legal dar uma olhadinha lá no link de ajuda, tem essa interrogaçãozinha que leva você lá para o site, para aquele link de ajuda direto, tá? Da tela de estudo personalizado, onde você vai poder ver todas as variáveis que tem. O que eu vou fazer? If, né? Ó, que legal. HRA. O que é HRA? É a hora da barra atual. For maior ou igual. Aí eu vou colocar a hora aqui dentro entre aspas. 17:00. Então, eu vou colocar func, que é o valor da minha função, igual a 0. E aqui onde estava o if, eu vou colocar um else if tudo junto. Então, eu inseri uma condição na minha lógica. Qual condição que eu inseri na minha lógica? Que se a barra atual for maior ou igual às 17 horas, 17, 17:1, 17:2, ele vai marcar o valor da linha 3 como 0. E o valor da linha 3 como 0 não é regra de compra, não é regra de venda, ele vai inserir uma flecha de saída aqui sem cor, né? No fundo branco ela fica uma flecha preta, no fundo preto fica uma flecha branca, mas ela não está nem verde nem vermelha, porque não é uma regra que dá entrada na operação, é uma regra que só dá saída na operação, tá? Se não atender a nenhuma das condições para compra ou para venda, essa regra entra no indefinido automático, não precisa escrever aqui embaixo. E aí ela só zera a posição. Uma coisa importante, a gente está num estudo que dispara na próxima barra. Então, quando eu fiz esse HRA maior ou igual a 17 horas, não está exatamente igual àquele 17 horas que eu tinha feito pelo menu de estratégias, né? Porque ele, na abertura 17:00, ele mandava eu zerar a posição. Como eu estou no gráfico de 6 minutos, eu vou adaptar aqui o meu código. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Eu vou adaptar o meu código, tá? Ao gráfico de 6 minutos. Então eu vou mudar aqui para 16:54. 16:54 abre a barrinha, né? A última barrinha das 4 horas da tarde, que encerra às 5, às 17:00. Então eu vou colocar, se for maior ou igual às 16:54, então ele zera, porque ele vai zerar quando fechar a barrinha, ou seja, ele vai me emitir a ordem às 17:00. Vou clicar aqui em OK, vou clicar em gravar, vou manter o nome, vou aceitar aqui o substituir o estudo. OK. E agora eu vou aqui para dentro do gráfico. Aqui em cima, no canto superior direito, nós temos um botãozinho para recarregar o estudo personalizado. Eu vou clicar nesse botãozinho, ele vai pedir os parâmetros de novo, 10 e 21. E agora vocês podem ver umas flechinhas pretas aparecendo aqui do lado e uma reentrada aqui embaixo. Então, lembra do 40.850, né, que era o nosso preço? Tá? No caso, o 40.850 foi o último preço das 16,54 e foi o primeiro preço das 17,00, então ele manteve aqui 40.850. Né? Aqui também ó, a gente teve uma saída às 17 horas e aí rolou uma reentrada aqui. Né? Não foi na primeira barra do dia porque ele ficou comprado aqui depois. Então a gente teve uma reentrada realmente quando vendeu de novo. Nesse caso que a gente estava falando, ele ficou vendido até aqui, né? Mas eu saí às 17:00, tá? E reentrei aqui na abertura do dia, né? Nesse caso aqui, quarta-feira de cinzas, abriu 1 hora da tarde, a 1:06, tá? Na abertura aqui
na segunda barrinha, porque vou repetir, né? Dispara na próxima barra, ele vai esperar a barrinha inteira, a primeira barrinha podia se formar. Quando fechou essa barrinha, tá? Aí sim ele vai emitir uma ordem, às 13h06, porque eu estou no gráfico de 6 minutos. Né? Emitiu essa ordem aqui às 13h06, os 47,85, e zerou aqui no cruzamento da média. Tá? Então, estamos aqui fazendo a primeira alteração no código-fonte para a gente controlar uma demanda que a gente tem. Outra demanda. Eu quero que esse estudo, uma vez que ele entrou na operação, tá? Eu quero que ele use o cruzamento para entrar, e aqui eu estou operando vendido, né? Se eu vier aqui no aplicar estratégia e mudar para operar comprado, vocês vão ver que essas flechas aqui pretas vão sumir e vão aparecer outras flechas pretas em outros lugares que são referentes às entradas compradas. Então, essa saída vermelha aqui, ó, essa venda aqui, foi uma venda para sair da operação comprada, não tem mais operação no gráfico comprado aqui, por isso que não tem mais flecha preta aqui, ele não está comprado aqui. Já aqui atrás, ó, ele estava comprado, deu às 5 horas da tarde, ele mandou uma flecha preta, esse pregão mesmo aqui, essa saída que a gente tinha feito, ela ficou comprada, quando deu 5 horas da tarde, ela enfiou uma flecha preta aqui. Tá? Lembro que todo mundo aqui, que esse dia aqui é mais curtinho que os demais, isso aqui é quarta-feira de cinzas, o pregão começou 1 hora da tarde, né? Não começou cedinho. Então a gente tem essa saída pretinha aqui da mesma forma, né? E a reentrada também está funcionando. Ele saiu aqui no 520, reentrou lá em cima, no quase 1000 pontos para cima, tá? Reentrou aqui e tomou até um prejuízo aqui na próxima operação, né? Em vez de ficar comprado a operação toda com um lucrão, ele tomou um lucro e depois tomou um prejuízo. Bom, antes que alguém pergunte, não, mas que ruim, ele não devia ter feito isso, de dar prejuízo e tal, eu não estou entrando no mérito de se o estudo é bom ou se o estudo é ruim. Tá? A gente está programando uma demanda, que é uma demanda, é uma coisa que apareceu na sua cabeça que você acha que vai dar certo. Então você vai programar aquilo e depois que você programar, aí sim você vai no gráfico testar. Tá? Então, a nossa demanda é programar os stops dentro do estudo personalizado. Então não adianta eu falar, não vou programar isso porque vai dar prejuízo, porque eu não sei se vai dar prejuízo ou não. Tá? Primeiro eu preciso programar e depois eu vou descobrir se deu prejuízo ou não. E será melhor manter o estudo original ou não. Isso daí é outra coisa, é outra história. A gente está falando de calibração de estratégia, é outro vídeo, são outras funções. A gente só está mesmo aqui programando o estudo. E vamos complicar um pouco agora, essa parte de zerar aí no final do dia e reentrar no começo do dia seguinte para não precisar usar uma margem maior nos contratos futuros, a gente já programou nesse estudo específico aqui. Mas e se eu quiser programar um stop gain e um stop loss e eu quiser que o meu estudo obedeça fielmente o stop gain e o stop loss? Vou explicar. Aqui eu tenho várias entradas seguidas. Né? Ó, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou. Tá? Depois saiu, entrou, saiu. Vamos supor que eu queira que ele só saia da operação no stop gain ou no stop loss. Ele vai entrar, sim, pelo cruzamento de médias. Tá? Ele vai entrar no cruzamento de médias. No caso aqui, você vê que ele está entrando depois das 5 da tarde. Essa entrada foi empurrada para as 9 horas da manhã no dia seguinte. Tá? Porque eu estou zerando aqui, no caso, o day trade, empurrando uma entrada para o dia seguinte, foi isso que eu programei lá. Tá? Então ele está entrando aqui no dia seguinte. Então, mas eu quero uma entrada aqui baseada nas minhas regras normais do estudo, mas a saída eu não quero de jeito nenhum que ele saia no cruzamento das médias. Eu quero que ele saia no stop gain, no stop loss, ou às 5 horas da tarde, né, como foi aqui. Tá? Então, às 5 horas da tarde ele tem que sair de qualquer jeito, ou no stop gain ou no stop loss. Se ele sair no stop gain ou no stop loss, aí sim ele pode dar outra entrada no dia. Se não bater no stop gain nem no stop loss, não é para dar mais a entrada no dia, para ele ficar mantendo a posição. Se eu vier aqui pela tela de estratégia, olha que interessante. Eu vier pela tela de estratégia, eu posso ligar aqui um stop, tá? Vou colocar um stop fixo, vou ligar o gain e o loss, vou colocar aqui 300 pontos para o stop gain e 300 pontos para o stop loss.
e vou clicar aqui embaixo em ver no gráfico. Olha o que vai acontecer. Eu tive uma operação aqui no meio do gráfico, ó, que ela entrou no 41.040, saiu no 40.880. Ela saiu no descruzamento da média, cruzou e descruzou. Tá? A gente teve uma que saiu aqui pelo horário certo, teve uma aqui, ó, stop gain, legal, stop gain, legal, stop gain, legal. Essa aqui não tem um SG na frente, tá vendo? Não tem. Também não tem o SL na frente, ó. Não tem, ela é só venda. Aí eu tenho outra aqui, ó, que é só venda de novo. Aí tenho mais uma aqui que é só venda de novo. Tá? Essa pretinha aqui tá certa porque ela saiu pelas 17 horas. Mas eu tenho 3 operações aqui no meio do meu gráfico, ó, tem 3. Essa daqui e essas duas aqui que saíram pelo descruzamento da média. Então ela cruzou para cima, legal, deu compra, cruzou para baixo, deu venda. E isso eu não quero. Eu quero que esses 300 pontos sejam fixos. Ou sai com 300 de lucro, ou sai com 300 de prejuízo, ou sai às 17 horas. Não pode sair no cruzamento invertido. Então, o que eu coloquei aqui no gráfico, stop gain, stop loss automático, que foi super simples, eu entrei na estratégia, vim aqui nos parâmetros e simplesmente liguei, né, o stop e acabou. Isso foi super simples e tranquilo. Não funciona para a minha demanda. A minha demanda é que não tenha sinal de saída quando descruza. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que programar isso aqui de novo. Tá? Então, a gente vai vir aqui, no mesmo estudo que eu estava usando, tá? Vou abrir aqui mais para a gente ver melhor. Vou entrar lá na minha linha 3. Então, o que eu vou fazer agora na minha linha 3? A minha linha 3, agora vocês prestem atenção, porque essa parte aqui é uma parte um pouquinho mais complicada. Essa linha 3, ela está dando a saída às 16h54, né, que na prática está sendo às 17h00, tá? E está dando a entrada quando a linha 1 é maior do que a linha 2 na compra e o inverso, né, na venda. Eu nem precisei escrever aqui, porque como só tem uma regra de entrada, a outra regra é quando é não entrada é saída, tá? E aí eu coloquei um 16h54 de hora aqui no começo do if, e agora eu vou explicar porque ele está no começo, para zerar a minha posição. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, por que eu coloquei a saída antes da entrada? Essas duas condições aqui são de entrada. Entrada comprada, né, o menos 1 aqui, entrada vendida, menos 2, e, obviamente, a entrada vendida também é a saída dessa operação comprada, e a entrada comprada é a saída da operação vendida. Eu posso usar esse estudo nas duas direções, né? Vocês viram abrindo a tela de estratégia e colocando, vou abrir de novo aqui a tela de estratégia, e colocando aqui operar comprado, operar vendido, operar comprado, operar vendido, operar comprado, operar vendido, e aí o estudo funciona, tá? O mesmo estudo funciona nas duas hipóteses sempre. Primeira coisa, por que eu coloquei a hora aqui em cima? Porque a minha prioridade é invertida quando a gente está falando de operação na bolsa. A minha prioridade é sempre sair da operação, não é entrar na operação. Então, quem vem antes aqui em cima são as saídas que são as mais fortes, aquelas que têm a prerrogativa de executar perante todas as outras. Qual que é a minha prerrogativa mais forte? Que às 17 horas eu preciso zerar a posição. Por que eu preciso zerar a posição às 17 horas? Poderia ser 17h30, 17h40, eu escolhi 17. Porque eu não quero que o estudo me posicione de um dia para o outro. Porque se eu ficar posicionado de um dia para o outro, a corretora vai me cobrar aí R$ 2.500 de margem no mini contrato. E se eu ficar zerado, ele me cobra só R$ 100 por mini contrato para o day trade. Tá? Então, essa prerrogativa aqui é a mais forte. Eu tenho que zerar de qualquer jeito às 17 horas. Não tem como, não, mas eu vou tentar continuar até as 17h30 para ver se eu pego um stop gain e tal. Isso não está na minha demanda. Minha demanda é, deu 17 horas, zera. É a demanda mais forte de todas, é a regra que sobrepõe todas as outras regras. Tá? 17 horas, zera. Ponto. Então, ela vem primeiro. A regra mais forte vem primeiro. Tá? É simples assim. Próxima lógica. Eu quero colocar o stop gain e o stop loss aqui dentro. Quero programar o stop gain e o stop loss aqui dentro. Não quero que ele dê saída
quando descruzar. Então, a gente não vai mais poder usar o mesmo estudo para dar compra e venda. Agora a gente vai ter que separar esse estudo aqui, ó, em dois, colocar um outro nome para ele, dois outros nomes para ele, separar ele em dois, vai ficar um cruzamento MME treinamento compra e outro cruzamento MME treinamento venda. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque se eu não quero que o descruzamento da média gere um sinal de entrada, se eu não quero um sinal de saída forte, digamos assim, não é sinal de entrada, é sinal de saída, ele não pode estar aqui. Né? Se eu não quero que essa regra seja executada, ela não pode estar no código. Então, se você deixar essa regra aqui do -2 no código, ela vai ser executada. Então, ela não pode executar, não pode ser executada. Então, ela não pode estar aqui. Tá? Esse é o conceito básico de tudo. Então, o que eu vou fazer aqui embaixo nesse else, eu vou ter que colocar uma outra coisa que não zere a minha posição. Aqui no meio eu vou colocar o stop gain. Eu vou escrever aqui uns nomes nada a ver, tá? Stop gain e stop loss. Contrário. Stop loss. Aqui eu vou colocar o stop loss. Aqui eu vou colocar o stop gain. Tá? Vou escrever aqui rem para a gente fazer um comentário no código. Rem de remove, né? Para remover o que eu escrevi. Vou escrever aqui um stop loss, depois eu vou escrever um stop gain, e por último, eu vou colocar minha regra de entrada. Tá? E depois da minha regra de entrada? Então eu vou ter um if aqui para minha zerada às 16h54. Se eu abrir um if, a próxima condição necessariamente é else if. Tá? Else if alguma coisa, no caso o stop loss, then... E aqui embaixo, de novo, else if, stop gain, then, vou sair do campo aqui. Tá? Então eu tenho duas condições aqui, uma de stop loss e outra de stop gain. Aqui embaixo, else if, condição de entrada, se a linha 1 marca a linha 2 menos 1. E por fim, se nenhuma das condições forem verdadeiras, ele vai ter que fazer alguma coisa. O que eu quero que ele faça? Se não for 16h54. Se não for stop loss, se não for stop gain, e se não for a entrada, eu quero que ele faça o quê? Nada. Ele tem que continuar na condição que ele vinha. Se ele estava comprado, ele continua comprado. Se ele estava de fora, ele continua de fora. Então aqui eu vou colocar func igual. Eu estou na linha 3, então eu vou repetir o valor da linha 3 que veio da barra anterior. Eu vou pegar a linha L3B, que é o valor que eu tinha da linha 3 da barra anterior, e vou repetir aqui na minha função esse func nada mais é do que a L3A, que eu estou na linha 3. Eu estou passando um valor para a L3A. Então eu posso usar a L3A aqui dentro do código, chamar ela? Não, não posso. Por quê? Porque ela não existe. Eu estou calculando ela. Tá? Essa aqui é a lógica. Eu estou calculando a L3A. Se eu colocar a L3A aqui, ele vai procurar uma coisa que não existe, vai retornar um erro, não vai traçar o seu estudo. Então eu já sei que primeiro eu vou colocar a minha regra mais forte, que é os 16h54. Depois eu vou colocar o meu stop loss e depois o stop gain. Por que eu coloquei o loss na frente do gain? Porque aqui entra uma coisa chamada regras ambíguas, quando a gente faz programação de estudos para a base candle, né, ou a base barra. Cada candle desse dura 6 minutos. Dentro de 6 minutos é possível que o preço suba até 300 pontos. E na mesma barrinha aqui, no mesmo candle, ele cai a 300 pontos e aí depois fecha algum patamar e abre outra barra. Então ele vai disparar tanto stop loss como stop gain na mesma barra. É possível que ele faça isso? Sim, é possível. Tá? Um candle pode fazer uma oscilação de 300 pontos para cima, 300 pontos para baixo, no mesmo, um só candle, na mesma barrinha, no mesmo candle, disparar os dois stops, tá? Lógicos, né? Não na execução, mas disparar os dois stops aqui na sua lógica. E aí depois, quando você for olhar o gráfico, quem que vai aparecer aqui disparado? O que estava primeiro no código. Como a gente não sabe qual que veio primeiro, por exemplo, pega uma barrinha dessa aqui, ó.
Eu estou falando 300 pontos, mas tem gente que quer programar stop de 50 pontos, de 30, né? Nesse caso, toda barrinha dispara os dois. Se você botar um stop gain aí de 15, 20 pontos, né? Toda barrinha de entrada vai disparar os dois. Então, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro colocar o stop loss e depois colocar o stop gain, porque ele vai te mostrar sempre o pior cenário quando você olhar para o passado. Quando você olhar essas barrinhas no passado, você vai ver o pior cenário, que é o loss disparando antes do gain, e você não vai se iludir de ter um gain disparado muito mais vezes do que o loss, tá? Porque no caso aqui, essas regras ambíguas, a gente não tem uma escolha, né? Ah, não, às vezes vai dar o stop gain, às vezes vai dar o stop loss. Não, se você colocar o stop gain na frente do loss, ele vai disparar em todas as ocasiões que for duplicado de stop gain. O teu histórico vai ficar muito mais bonito do que realmente foi. É claro que se você colocar o stop loss na frente, aí ele vai mostrar todas as vezes o stop loss. O seu histórico vai ficar pior do que ele realmente foi. O que ele vai ser na prática? Um pouco de stop loss, um pouco de stop gain, nesses poucos casos em que na mesma barra subir 300 pontos e cair 300 pontos, que é bastante difícil de acontecer. Na barra de 6 minutos, subir 300 pontos e cair 300 pontos é muito difícil de acontecer. Mas quando acontecer, a gente marca o stop loss e a gente não se ilude, tá? De que aquele estudo deu um monte de stop gain, quando na prática o que pode acontecer é ter sido realmente ele ter dado stop loss. Então o que a gente vai ter que fazer? Primeiro a gente vai calcular o stop loss e depois o stop gain. Mas antes da gente chegar aqui, a gente tem que controlar essa entrada. Essa entrada é um pouco diferente daquela entrada simples. Por que ela é um pouco diferente da entrada simples? Porque aqui a gente tem uma saída por stop, que é uma saída imediata. Você não pode colocar um stop loss para disparar na próxima barra. E se a barrinha subir aí 1.400 pontos em vez de 300? Como é que você vai controlar, tá, o stop loss de 300 pontos se a barrinha subiu 1.400? Né? Não dá. Então o que você precisa fazer é melhorar os seus controles aqui embaixo. Aqui nesse ponto, eu sugiro para quem já está achando um pouco complexo tudo que a gente está falando, parar o vídeo por aqui, voltar e treinar o que a gente fez até agora, né, que foi essa entrada e saída dentro do mesmo dia. Para a gente fazer essa parte do stop loss e do stop gain, junto com o stop por horário, né, junto com uma entrada que não sai pela saída, a gente vai ter que realmente deixar um pouquinho mais sofisticado esse código. Primeiro vamos lidar com a entrada. Essa entrada aqui, ó. Se L1A maior do que L2A. Não é só isso que a gente precisa agora. Por quê? Porque se o stop gain acabar... Eu entrei aqui, né? Vamos mostrar o gráfico aqui atrás. Eu tenho uma entrada aqui, tá? E depois eu tenho uma saída. E depois eu tenho outra entrada, né? Se por acaso eu tenho um stop gain aqui no meio, ó. Vamos supor que deu stop gain para mim aqui no meio, tá? Então eu entrei aqui e aqui no meio eu tive stop gain, ó. Aqui subiu 230 pontos, né? Vamos supor que o meu stop gain fosse 200 pontos, ele vai me marcar o stop gain aqui. O que vai acontecer na barra seguinte? Ele saiu pelo stop gain. A linha 1 está maior do que a linha 2? Sim, está maior. Na barra seguinte, ele vai entrar de novo. Tá? É um efeito totalmente indesejado. Eu quero que ele entre no próximo cruzamento para cima. Não quero que ele entre assim que ele sair, porque não faz o menor sentido. Né? Se fosse para entrar assim que ele saiu, a gente simplesmente tirava o stop gain e deixava ele correr solto, como era o estudo original. Muito mais simples de fazer, por sinal. Então, ele vai sair aqui no meu stop gain, vamos supor que fosse 200 pontos. Enquanto essa linha estiver em cima da outra aqui, ó, ele não pode mais reentrar. Não pode mais reentrar. Aqui que cruzou, aqui ele reentra. Então, a gente puxa isso aqui para lá, tá? E reentra aqui. Né? Se a gente colocar o stop gain, vamos baixar o stop gain aqui.
para a gente entender melhor. Se a gente baixar o stop gain para 200 pontos, ele vai marcar aqui o stop gain para mim. Tá, ele marcou aqui o stop gain para mim nos 200 pontos. Não reentrou. Por quê? Porque o estudo que está aqui atrás do gráfico não tem sinal de entrada aqui. Entende? Ele tem um sinal de entrada aqui. Aqui tem uma saída que não é do meu estudo personalizado, é uma saída da estratégia. Por isso que está com SG, foi a estratégia que manipulou. Depois que eu programar o stop gain no gráfico, não vai mais aparecer SG aqui dentro, a não ser que eu duplique o stop gain dentro da estratégia. Tá? Ele vai aparecer só um vende aqui, mas vai sair pelo stop gain. Então ele colocou aqui um sinal, antecipou um sinal pela estratégia, mas o sinal aqui do estudo, que é quem está controlando as entradas, só vai reaparecer aqui. Isso não vai acontecer com o meu estudo personalizado. O meu estudo personalizado vai dar uma complicada aqui. Por quê? Porque esse L1A maior do que L2A vai ser positivo assim que ele não estiver mais no stop gain. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma segunda regrinha aqui. AND L1B, ou seja, a barra anterior, for menor do que o L2B. Então o que eu fiz aqui? Eu estou colocando um cruzamento aqui, não é simplesmente uma entrada quando a linha está maior do que a outra. Tá? Por que eu não precisava fazer isso aqui no primeiro estudo? Porque essa regra aqui, ó, era a minha regra para a saída, né? Era a regra da saída da mesma barra, era underline A, não era underline B, tá? Mas era uma regra que já estava colocada aqui embaixo. Então, sempre que eu estava com o estudo nessa condição vendido, ele estava no -2 aqui. Logo, ele só ia entrar na condição comprado saindo da condição vendido. Só ia entrar na condição vendida saindo da condição comprada. Agora não. Agora eu tirei a condição vendido. Então eu tenho que falar para ele que ele só pode entrar na condição comprada se na barra anterior ele estava vendido. Tá? Porque ele já não sabe mais se na barra anterior ele estava vendido ou não. Então eu vou colocar que essa condição é L1B menor do que L2B, porque na barra anterior, a barra underline B, tá? Ele estava vendido, embora isso não fosse uma condição que a gente fosse usar aqui no nosso estudo. Certo? Ele estava vendido, aqui ele está comprado. Tá? E aí ele vai marcar um func igual a -1. -1 foi o sinal que eu associei com a compra. Lembra disso? Né? Regra comprada, func igual a -1. Vamos voltar aqui para a linha. Eu vou ter que fazer outra coisa aqui. Func vai ser igual a -1. Tem um comando aqui chamado flecha. Eu vou controlar o valor da flecha. Por que eu vou controlar o valor da flecha? Porque, como eu disse para vocês agora há pouco, quando eu uso o stop gain e o stop loss, a minha saída vai ter que ser disparo imediato. Ela não pode ser disparo na próxima barra. A minha entrada pode continuar sendo disparo na próxima barra, mas a minha saída vai ter que ser imediata. E aí a gente vai ter que mudar algumas coisas. Primeiro, eu vou ter que passar valor da flecha para todas as alterações de estado do estudo. Se ele está comprado, se ele está vendido ou se ele está zerado. Toda vez que ele mudar de um estado para o outro, eu vou ter que colocar um valor flecha igual e falar qual que é o preço que ele vai usar na nova condição. Então aqui ele está ficando comprado. A flecha é comprado no valor de fechamento, FEA. Por que eu estou usando o valor de fechamento na compra? Porque a minha compra vai continuar sendo na próxima barra. Tá? Então ele vai pegar o fechamento dessa barra e eu vou controlar isso lá no menu estratégias. Tá? Ó, eu vou entrar aqui, ó, ver que sumiu aquele cadeado que tinha aqui, porque esse estudo aqui é um estudo meu agora. Então aquele cadeado que estava aqui sumiu, sou eu que controlo. Eu vou ter que mudar esse estudo aqui para entrar na próxima barra e sair imediato. Tá? Porque as saídas vão ser por stop, ou gain, ou loss, ou horário. E a entrada vai ser pela regra do cruzamento de média e vai precisar continuar sendo na próxima barra. Então vocês já perceberam uma outra coisa. Esses 16,54 aqui já não são mais 16,54, eles voltam a ser 17,00.
E aqui embaixo eu vou ter que colocar também um flecha igual e vou mudar aqui para abertura, ABA. Vamos sair do campo aqui. Então o que eu estou falando aqui para ele? Eu vou entrar na próxima barra, né? Eu vou usar as linhas A aqui para entrada, tá? Linhas que podem mudar, né, enquanto a barra está se formando, tá? É por isso, né, que a gente vai usar entrar na próxima barra. Se a gente vier aqui na linha 1, a gente vai ver que a linha 1 está sendo calculado em cima do preço de fechamento da barra, preço de fechamento da barra, que só fixa, né, ele só para de oscilar quando a barra fecha. Enquanto a barra está aberta, o preço de fechamento está mudando, porque ele ainda não é o fechamento, ele é o último preço. Tá? Então o fechamento só vira fechamento quando a barra realmente fecha. Antes disso, a notação aqui da programação continua sendo FEA, mas é um preço mutante. Ele vai ficar mudando e ele vai ficar disparando flecha se você colocar o disparo imediato. Ele coloca a flecha, tira a flecha, coloca a flecha, tira a flecha. Então a gente coloca o disparo para a próxima barra para evitar que o gráfico coloque a flecha, tire a flecha, coloque a flecha, tire a flecha. Então a minha entrada aqui embaixo, né, vai funcionar na próxima barra. Eu vou colocar flecha igual FEA. E a minha saída aqui vai voltar para as 17 horas. Lembra que eu coloquei maior ou igual. Esse igual aqui é importante. Porque no caso, se for 17:00, que é quase sempre, ele vai sair. Se por acaso o mercado entrar em leilão às 16:50 e sair do leilão às 17:10, a gente não tem barra entre 16:50 e 17:10. Então a primeira barrinha que vai abrir depois vai ser a barrinha das 17:06, que é aquela que fecha às 17:12. Tá? Então ela é maior do que 17:00? Sim, é maior que 17:00. A regra continua valendo. A primeira barra que aparecer depois das 17 horas vai meter aqui um preço de abertura em qualquer lugar que aparecer depois das 17 horas e ele vai sair nesse preço de abertura. Tá? Func igual a 0, a gente já sabe, não é nem -1 nem -2, então a gente vai forçar uma flecha preta aqui de saída. Muito bem. Outra condição, tá? Condição importante. Se a gente está olhando, esperando lá, batendo stop gain e stop loss, vamos supor que ele saia, deu uma condição de desinverter a média, tá? E aí ele vai lá e não marca essa desinversão da média, mas também não bate nem no stop gain, nem no stop loss, nem no stop por horário. Aí depois ele passa lá umas 2, 3 barrinhas, entra de novo na condição. Se eu deixar do jeito que está aqui, esse else if, só com o cruzamento, uma reentrada de um sinal que ainda está ativo vai voltar a funcionar e vai voltar a marcar a flecha com um preço de fechamento no meio da operação. O que isso vai acontecer? Desse jeito que está aqui não vai acontecer nada, mas tem uma outra coisa que a gente precisa colocar aqui. Eu preciso guardar esse preço de fechamento. Eu vou usar uma glob1, que é uma variável global fixa. Eu posso usar até 6 globs, tem a glob 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são variáveis que eu passo de uma linha para outra, de uma barra para outra. Eu preciso guardar esse valor FEA dentro de uma glob. Se eu deixar isso nessa condição aqui, esse valor vai ser modificado no meio da operação assim que sair e entrar de novo. De forma alguma eu posso deixar isso acontecer. E aí eu tenho que falar que só quando o L3B, né, for igual a 0, é que ele pode verificar a condição de entrada. Então veja bem o que eu estou falando. Só se ele não está comprado, ele pode verificar a condição de entrada para tentar ficar comprado. Tá? Se ele já está comprado e ele descruzar para vendido, ele não vai ver esse descruzamento, porque não tem mais regra de venda, e ele cruzar de novo para o comprado, se eu deixar isso acontecer, ele vai marcar aqui na minha glob 1 um valor de fechamento do meio da operação e vai mudar os parâmetros de stop loss e stop gain que eu estou procurando, e isso vai, pura e simplesmente, modificar todo o meu histórico, porque em vez de procurar 300 pontos para cima, 300 pontos para baixo, ele vai procurar 300 pontos para cima e para baixo a partir do meio da operação, que eu não sei onde vai ser, ou seja, eu perco totalmente o controle das saídas no meu estudo. Tá? Então eu vou ter que colocar aqui glob 1 igual a FEA, e essa glob 1 igual a FEA vai ser a minha referência para calcular o stop gain e o stop loss. Vamos calcular então o stop loss?
Eu coloquei aqui a hora maior do que o 17:00, porque é uma condição com prioridade máxima. Bateu 17 horas, não importa se ele já está zerado, não importa se ele está comprado, não importa se ele está vendido, ele tem que zerar, tá? Então, se ele já estiver zerado, essa condição aqui não muda nada. Se ele estiver comprado ou vendido, isso aqui vai zerar a posição e acabou. Vamos fazer o stop loss. Quando que a gente faz o stop loss? Primeira condição, a L3B, que é a linha anterior a essa que a gente está calculando, tem que estar com valor igual a -1. Tá? Então, L3B igual a -1, quer dizer que a linha está comprada. -1 é o valor para compra. Qual que é a próxima condição para o stop loss? Se eu estou comprado, eu boto no stop loss se o preço cair, né? Então, se a mínima da barra atual for menor ou igual a Globe 1B, quem não viu aí como é que funciona a parte mais introdutória dos estudos personalizados, volta lá para o site da ajuda, né? Clica aqui na interrogaçãozinha, volta lá e entende como é que funciona a anotação das globes. A gente usa a globe pura, globe 1, globe 2, globe 3, quando a gente vai passar um valor para ela, e a gente usa globe 1 underline B, globe 2 underline B, quando a gente vai recuperar um valor da globe. Então, stop de 300 pontos. Se a mínima menor ou igual a globe 1B menos 300, tá? Então, isso aqui, globe 1B menos 300, o que é? É o meu stop loss. O stop loss é o valor da entrada, globe 1, tá? Que é o fechamento aqui da barra que cruzou, menos 300 pontos. É o meu stop loss. Tá? Depois a gente modifica esse 300 aqui, coloca ele aqui na variável, para a gente poder calibrar ele, passar ele como parâmetro, para não precisar ficar alterando o estudo toda hora. Tá? Mas por enquanto vamos deixar assim para ficar mais fácil da gente entender. Então, se a mínima for menor do que o globe 1 menos 300, então eu quero que zere. Func igual a 0, igual aqui em cima. Já zerei. Ô Carlos, e a flecha? O que eu vou fazer? A flecha, nesse caso aqui, ela é um pouquinho mais complicada. A gente vai colocar flecha igual ao quê? Flecha igual ao stop. Existe uma condição que sim. Flecha igual ao stop loss, tá? Mas existe uma outra condição. Pense o seguinte, e se você tem uma abertura que pula o teu stop? A gente colocou o menor, obviamente, porque a gente quer que se, né, for menor do que 300, se for 310, por exemplo, se for 400, também tem que disparar o stop. Mas por que ela seria 400 sem passar pelo 300? Papéis com pouca liquidez podem pular preços, dependendo do que tem no book. Tá? Então, essa é uma das condições. Ela poderia pular do 300 pontos direto para o 310, por exemplo. Tem um vazio lá no livro de ofertas. Mas, outra condição que acontece com mais frequência é o preço de abertura vir já menor que isso daqui. Uma condição que pode acontecer, tá? E é muito mais comum que aconteça do que ele pular o livro de ofertas, principalmente no papel líquido, como é o mini contrato futuro, é porque ele entrou no leilão no meio do dia, devido a uma volatilidade muito grande, né? E aí ele saiu do leilão aí uns 10, 15 minutos depois, já 500 pontos para baixo, por exemplo, em vez de 300. E aí você vai ter que colocar no preço da flecha essa condição da abertura da próxima barra de 500 pontos para baixo. Se você deixar a flecha globe 1 menos 300, ela vai querer marcar que seu stop loss foi 300 pontos, quando na verdade teve um leilão onde você não pôde negociar e o próximo preço foi de 500 ou mais pontos para baixo. Então você vai ter um resultado errado na sua flecha se você deixar essa condição assim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa condição aqui, ó, dar um Ctrl C nela, e vou colocar if a abertura da barrinha. Eu vou copiar minha condição. Se a abertura da barrinha for menor do que o globe 1B menos 300, então o flecha vai ser igual à abertura. Se não, aí sim o flecha vai ser igual aos 300 pontos do meu stop. E vou colocar um end if aqui, tá? E vou encerrar o meu stop loss. Então, o meu stop loss é essa parte aqui em preto.
Se a linha 3 for igual a menos 1, ou seja, se está comprado, e a mínima da barra for menor do que a entrada Globe 1 menos 300 pontos, meu stop loss de 300 pontos que eu quero colocar, então Funk igual a zero, estou zerando a posição. Isso abre a possibilidade de uma nova entrada assim que houver um cruzamento, tá? E se a abertura foi menor do que os 300 pontos, eu marco na flecha a abertura, se não, foi mesmo durante aí a formação da barra, e eu marco os 300 pontos mesmo, tá? E o valor da flecha fica com Globe 1 menos 300. Condição do stop gain agora. A condição do stop gain é muito parecida, tá? É muito parecida com o stop loss. Eu vou até copiar aqui para a gente só modificar, para vocês verem como é que funciona. Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V no stop loss. Se a condição é menos 1, ou seja, se está comprado, quando que é o stop gain da compra? Quando a máxima é maior do que o valor. Então, máxima maior, Globe 1 mais 300. Vai zerar também. E se a abertura for maior e o meu stop gain for maior do que os 300 pontos que eu queria, abertura maior, continua igual, e aqui Globe 1 mais 300 na flecha. Certo? Então, essa condição aqui, vamos puxar aqui um pouquinho mais o meu código, né? Para a gente conseguir ver o código inteirinho aqui na tela. Ó, vamos ver o código inteirinho na tela agora. Tá? Então, o que eu fiz? Stop por horário, 17 horas, zera na abertura. Não tem chorumela, né? Não tem outra condição, ela vai zerar às 17 horas na abertura. Não importa qual é a abertura, ela vai zerar na abertura. Então não precisa tratar. A flecha. Stop loss. Se tiver comprado e a mínima for menor do que a Globe 1, que é o valor da compra, menos 300 pontos, que é o meu stop loss, que no caso é igual ao stop gain, então eu estou zerando, mas se a abertura for menor que 300 pontos, eu pego a abertura, senão eu pego o stop loss de 300 pontos. No stop gain é a mesma lógica, se tiver comprado só que ele vai fazer, a máxima sendo maior do que o Globe 1 mais 300, que é o stop gain, né, entrada mais 300 pontos, eu vou zerar. Se a abertura já vier maior que 300 pontos, eu vou usar a abertura, no valor que for. Se não, eu vou usar os 300 pontos. E estando o meu estudo zerado, se houver um cruzamento para cima, eu vou marcar Funk igual a menos 1, linha 3 igual a menos 1, que é a minha regra de operação para compra. A flecha vai ficar com o valor do fechamento da barra de entrada, que dispara na próxima barra, assim como eu vou guardar na Globe 1 esse preço aqui da entrada para eu poder calcular os stops. Se não for entrada, se não bater no stop gain, se não bater no stop loss, se não bater no stop por horário, simplesmente repete a condição da barra anterior. Se estava comprado, continua comprado. Se estava fora, continua fora. Não muda o status do papel. Acabei de finalizar o meu estudo de cruzamento MME treinamento compra. Certo? Meu estudo comprado. Eu preciso tirar o menos 2 daqui? Não, não preciso. Ele não faz diferença nenhuma, não fede nem cheira, como diríamos, né? Então, eu vou vir aqui atrás agora. Aí sim, agora o que eu fiz? Acabei de criar um estudo novo. Então, eu vou vir aqui nos meus estudos, que tem o cruzamento, eu vou enfiar mais uma letrinha aqui. Apareceu mais um valorzinho aqui dentro, mais um estudinho aqui dentro. Cruzamento MME, treinamento compra. Vou abrir esse daqui, treinamento compra, 10,21 também. E olha que interessante, nós mudamos toda a dinâmica do estudo. Vamos tirar agora os stops que a gente tinha colocado aqui dentro, tá? Vou dar um OK aqui. E olha só o que aconteceu. Lembra aqueles dois sinais que a gente tinha aqui no meio? Tá, ó, ele tinha dado uma saída aqui no meio, ó. Ele não está dando mais aquela saída aqui no meio, tá? Tá dando saída no stop loss aqui embaixo. 41.125, que foi a entrada dele, 40.825, ou seja, 300 pontos para baixo. Aqui, ó, 0,40 para 740, 300 pontos para baixo. 225 na entrada, 525, 300 pontos para cima. Tá? Como ele entra na próxima barra,
não existe a possibilidade dele não controlar o stop. Por quê? Porque a barrinha de entrada, que é essa onde está a flechinha, não é onde vem a ordem. A ordem no seu robô ela vai acontecer aqui na abertura dessa barra, que é a barra onde está o stop. Tá? Então ele sempre vai controlar direitinho a nossa entrada. Lembra que você veio aqui, marcou entra na próxima barra e sai imediato. Isso aqui é muito importante, porque a gente programou o estudo para emitir as flechinhas na entrada na próxima barra, na condição principal de cruzamento, e a saída por stop gain, stop loss ou stop por horário é sempre imediata. Então, terminamos o nosso estudo comprado. Tá? Encerrando sempre aqui no final do dia, ou por stop loss ou stop gain. O que a gente pode fazer? Se a gente quiser deixar um pouquinho mais sofisticado o estudo, é entrar aqui na nossa linha e modificar o stop loss e o stop gain para -2, para fazer com que a flecha fique vermelha aqui atrás quando não é saída de dia. Mas se a gente fizer isso, a gente vai ter duas condições de preço aqui dentro, então eu vou ter que colocar uma condição a mais aqui para a entrada. Se for igual a 0, or, né? Se for igual a -2, a barra anterior, então ele entra, tá? Ou uma outra condição que economiza o nosso tempo é se for diferente de -1, esse maior e menor juntos aqui representam diferente para a programação. Se a linha 3 for diferente de -1, ou seja, ele não está comprado, daí ele pode fazer a compra. Se ele estiver igual a -1, está comprado, ele não faz a compra. Isso quer dizer que quando eu gravar o meu estudo de compra aqui, vamos gravar o estudo de compra. Para eu gravar o estudo de compra aqui, eu vou ter que agora recarregar o meu estudo. Clicar aqui do lado para recarregar ele. O que eu fiz? Eu coloquei as flechinhas que são stop gain ou stop loss coloridas e os stops por horário em preto. Tá? Eu não consigo colocar cor diferente para stop gain e stop loss. As duas vão ficar vermelhas. Né? Isso daí vai ficar sempre vermelho. Mas o stop por horário fica preto. Né? E se você mudar a cor do gráfico, dá 2 cliques aqui dentro para mudar a cor do fundo, ó, fundo preto, daí no fundo preto as saídas por horário vão ficar brancas. Tá? Isso daqui é automático, o próprio gráfico escolhe essa cor, então depende do fundo, como faz a saída. Então saída preta ou saída branca é a saída que na verdade está zerando só a posição. E aí, pela minha programação, eu coloquei essa saída para ser a saída por horário. Vamos voltar para o fundo branco. Muito bem. Tá? Então a gente criou aqui o meu estudo comprado. E o meu estudo vendido, como é que ele funciona? Eu vou voltar aqui no estudo comprado e eu vou deixar essa condição aqui diferente de -1, mas eu vou colocar aqui igual a 0 de novo. Tá? Vou deixar todo mundo na mesma cor. Pronto, igual a 0, porque eu quero mostrar para vocês como é que vai funcionar, para eu não me confundir na hora de ligar esses estudos. Vou recarregar de novo isso aqui. Todas as flechinhas vão ficar pretas. Isso, ficou tudo pretinho. Eu vou vir aqui em estratégia robô e vou ligar o operar vendido. Tá? Vou ligar o operar vendido nesse estudo compra. Tá? Vou me enganar, estou me enganando. Vou clicar aqui em operar vendido e vou clicar no ver no gráfico. O que aconteceu? Não tenho mais sinal. Tá? Eu posso ver aqui lá no comecinho do gráfico. Não tem mais sinal. Ele não tem sinal de venda. Aquela barrinha invertida vermelha é uma entrada da venda. Lembra que a gente marcou no estudo? Vou mostrar aqui o estudo. Ó. O sinal da venda aqui no meio, né? Ó, venda linha 3 igual ao número -2. Não tendo -2, não tem venda. Não tendo venda, não tem flecha. Se eu quiser aqui voltar para a operação comprada, aí ele vai me marcar um monte de flechinha, porque tem operação -1, operação -1 é compra, e aí essa operação
vai me dar o resultado. Se eu quiser ver o quanto que isso aqui está ganhando ou perdendo essa lógica, eu clico aqui em ver no relatório, e aí ele me tira uma somatória das flechinhas para eu não precisar controlar isso na mão, obviamente. Tá? Eu coloquei aqui para ele ver o relatório, mas eu coloquei com 100 mini contratos, né? Mini contratos tem que fazer com 5 para ele ficar igual a reais aqui, para ficar mais normal. Agora sim, ó, ganhou 370 pontos nesse acumulado aqui. Vamos então agora finalizar a nossa aula criando o estudo vendido. Então, estou no estudo comprado. Como é que a gente cria o estudo vendido? Agora não está mais tão difícil, né? A gente vai vir aqui. Primeiro, a condição é -2. Então, condição -2. Entrada na próxima barra, então as flechas vão ser do mesmo valor. A linha 1 tem que ser menor do que a linha 2, tá? E a linha 1 anterior tem que ser maior do que a linha 2. Pronto, mudei a minha entrada para vendido. Mas, isso é muito importante, a minha lógica aqui, ó, de stop gain e stop loss, ela muda. Porque a mínima é stop gain, a máxima é stop loss. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, dar um Ctrl X aqui, nessa lógica que era o stop loss, e vou colocar lá aqui embaixo, Ctrl V. Vou tirar esse -1 das duas aqui e vou colocar -2, que é a nova condição. Então, se eu estou vendido e a máxima for maior do que 300 pontos, então você está vendido e a máxima está maior, é stop loss. Você zera aqui pelo stop loss. Se a mínima for menor que 300 pontos, é stop gain. Simplesmente a gente muda só esses poucos campos. Toma cuidado para não esquecer alguma coisa, né? Faz uma conferência aí bonitinha para não esquecer. E vou gravar aqui com o nome venda. Venda. Agora eu vou vir aqui, ó, estudo cruzamento. Posso tirar uma letrinha também, ele atualiza. Cruzamento venda apareceu aqui dentro. Vou abrir o cruzamento venda. 10,21 de novo. Né? Lembra que eu não estou calibrando aqui as médias. Tá? 10,21, opa, sumiu tudo. Por que sumiu tudo? Porque eu estou na estratégia comprada. Eu venho aqui na estratégia vendida, mudo aqui para vendido, mantenho entrar na próxima barra e sair imediato, clique em ver no gráfico e sinais vendidos. Né? Sinais vendidos de 300 pontos. Vou repetir, 300 pontos de stop gain e stop loss é a configuração mais legal? Não sei. 10,21 para as médias é a configuração mais legal? Não sei. Manter o stop gain igual ao stop loss é a condição mais legal? Não sei. Tá? Eu estava testando, queria testar, né, essa minha demanda aí de 300 pontos para lá, 300 pontos para cá, e programei exatamente isso. Não está parecendo legal, eu posso modificar isso. Agora, a última coisa, antes da gente terminar a nossa aula, é como que eu modifico isso sem precisar toda hora entrar aqui no estudo, mudar o código-fonte e salvar o estudo de novo. Existe uma forma muito mais fácil de fazer isso. Tá? A gente entra aqui. E o que eu vou fazer? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha telinha. Para a gente ver aqui. Tá? Não dá para ver só o finalzinho aqui, mas dá para ver quase todo o código. Linha 3. A linha 3. Eu vou colocar aqui um nome chamado Stop Gain. Tá? Stop Gain. Então a var 3 eu vou colocar 300. Tá? 300 para var 3, Stop Gain. E vou ativar aqui a linha 4. Vou escrever aqui, ó, Stop Loss. Stop Loss. Vou colocar a linha cinza aqui de novo, porque eu não quero que ela fique mudando o fundo do meu gráfico. Na função eu vou colocar o valor 0, porque eu não quero calcular nada. Só quero ligar a variável. E vou colocar aqui Stop Loss 250 para ficar diferente. Tá? Para a gente não se confundir. Então o Stop Loss vai ser 250 na variável 4. E o Stop Gain vai ser 300 na variável 3. Vou voltar aqui para a minha linha 3. Eu estou no treinamento venda.
Então, o que é stop loss? O primeiro é 250 agora. Então, eu vou mudar o que é 300 para var 2. E quando eu sair do campo, você vai ver que a var 2 fica vermelhinha. Eu vou mudar aqui para var 2. E vou mudar aqui embaixo de novo para var 2. E esse aqui de baixo, eu vou mudar para var 1. Opa, peraí que confundi. Legal, é var 4. Stop loss é var 4, var 4, var 4, var 2. E já tem aqui, é a minha média 21. Aqui é var 3. Stop gain é var 3, var 3, var 3. Essa confusão que eu acabei de fazer é bastante comum quando você está programando alguma coisa totalmente da sua cabeça. Então você tem que ter alguns crivos aí seus para você não se perder no meio da sua programação, tá? Então a gente tem aqui o var 4, que é o stop loss, que vem primeiro. Var 3 é o stop gain, que vem depois do stop loss. Vou dar um OK, vou gravar por cima mesmo. Aí quando eu fizer isso, eu vou invalidar aqui o meu estudo, porque ele está sem var 3 e var 4, então eu vou clicar aqui para recarregar o estudo. Vamos recarregar aqui o estudo. Agora vocês vão perceber que ele vai pedir a média curta, a média longa, stop gain, ó, ele está pedindo a variável 3, stop gain, e stop loss, variável 4, 250. Tá? Pediu todo mundo, mudou algumas flechinhas de lugar, porque ele mudou para o 250. Certo? Então ele vendeu aqui no 300, ó, antecipou a saída aqui, porque deu um stop loss um pouco mais cedo, uma barra anterior 250. E aqui dentro a gente tem as 4 variáveis, 10, 21, 300, 250, né? Se a gente tirar agora um relatório disso aqui, a gente vê o resultado para o stop loss de 250. Ah, não achei legal, quero mudar o stop loss para 500. Então você recarrega de novo, 10, 21, 300, e aqui dentro da variável 4, 500. O que eu vou fazer quando eu jogar o stop loss para 500? Eu vou empurrar a operação para frente. Tá? Empurrando a operação para frente, vamos abrir de novo aqui. Vamos ver o relatório. O resultado podia melhorar ou piorar. No caso aqui piorou, tá? Foi para menos 1.100. Que eu joguei a operação para frente, né? E ampliei o stop para 500 pontos. Ó, stops de 500 pontos, stop gain de 300 pontos. Vamos fazer o contrário, então. Eu vou chegar aqui 10, 21, vou mudar meu stop gain para 600, tá? E vou manter o stop loss aqui em 250. O que ele vai fazer? Ó, mudou de novo aqui todo o perfil da operação. Vamos ver o relatório. A gente abre aqui de novo, clica lá no ver relatório. E ficou ainda pior porque aí não bateu stop gain nenhum. Tá, então você vai ter agora que calibrar esse estudo. Mas como eu coloquei como variável a calibração, então você pode simplesmente vir aqui nas estratégias, clicar em calibrar Pro, né? Está escrito Pro porque é uma função da versão Pro. As médias eu vou deixar fixa em 10 e 21, né? De até 10 e 21. Isso aqui já faz parte de um outro treinamento, tá? Estou fazendo só para a gente tirar a dúvida aqui de qual que é o melhor. De 200 até 500, de 50 e 50 pontos stop gain, de 200 até 500, de 50 e 50 pontos stop loss. Vou mandar ele calibrar. Ele vai fazer aqui 49 calibrações. Vamos ver quanto tempo ele está demorando para fazer cada uma. Diz ele que está demorando 6 segundos para fazer cada uma, né? 6 segundos e meio. Vai demorar 5 minutos para terminar, daqui a 5 minutos a gente volta. Então terminou aqui a nossa busca, tá? E ele vai mostrar aqui o resultado de todas as nossas possibilidades.
né, por incrível que pareça, teve só uma possibilidade lucrativa aqui daquele estudo que a gente fez, tá? Para essa configuração aqui de 50 e 50 pontos entre 200 e 500, né? Se a gente colocar aí talvez de 20 em 20 pontos, de 100 até 1000 pontos de horizonte de stop gain loss, ele consiga melhores resultados. Aqui a gente tem, nesse pequeno horizonte que eu criei, a gente tem um resultado de 5 pontos positivo, na verdade, ele quase que empatou, usando stop gain de 200 pontos e stop loss de 250. Então agora a gente vem aqui, recarrega o estudo, 10, 21, 200 de stop gain, 250 de stop loss. Então ele está operando vendido, o gráfico só subiu. Vou clicar agora no ver relatório e chego aqui aos meus 5 pontos, tá, de ganho. Realmente essa aqui foi do meu teste aqui, foi a melhor configuração. Era isso que eu precisava descobrir quando eu tentei, né, montar essa demanda. Tá legal? Isso aqui é um curso um pouco mais avançado. Quem tiver alguma dúvida ainda sobre essa parte, ou precisar de ajuda para programar estudo personalizado, basta entrar em contato com a gente pelo formulário de contato lá do site do tradergráfico.com.br. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo treinamento do Trader Gráfico.